O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sequencial da obra O Livro dos Espíritos. Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, reunidos em nome do nosso Mestre Jesus, de Deus acima de tudo, para podermos fazermos algumas reflexões sobre a doutrina dos Espíritos, essa doutrina consoladora que nos orienta e nos alimenta a alma. Hoje, especificamente, vamos falar sobre o Livro dos Espíritos, lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, onde fala do povoamento da Terra e da diversidade das raças humanas. Mas antes de começarmos o nosso estudo e nossas reflexões, que possamos unir o nosso pensamento ao alto e fazermos uma prece para começarmos a nos harmonizarmos. Então vamos lá, meus amigos. Vamos dizer assim: Deus Pai Todo-Poderoso, Mestre Jesus, espiritualidade boa e amiga, que possamos nesse momento de estudo, de reflexão, usarmos palavras simples, de fácil entendimento, para que todos nós que estamos aqui participando desse momento, que possamos sairmos melhores do que chegamos. Nós que estamos aqui sabemos que somos devedores, espíritos encarnados e desencarnados, que possamos estar na mesma vibração de amor e alegria e todos estarmos abertos a todos os ensinamentos e conhecimento dessas palavras que são ditas. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus e toda a espiritualidade boa e amiga pela oportunidade de estarmos aqui orientando esse estudo e que possamos, Mestre Jesus, fazer da melhor forma possível para que todos nós consigamos entender, aprender e apreender todos os conhecimentos que aqui serão trazidos. Que assim seja, graças a Deus. Então, falando do Livro dos Espíritos um pouquinho, nós sabemos que esse livro, foi a primeira obra da codificação criada por Kardec. Ele é composto de 4 partes. E logo na primeira parte, ele vem falando sobre o processo de compreensão da formação dos mundos e dos seres vivos de uma forma geral. Então, Kardec, nessa primeira parte do Livro dos Espíritos, ele voltou, além dele falar de uma forma geral dessa formação dos mundos e dos seres vivos, ele vai abordar também, que é o nosso tema, o surgimento, o povoamento, e a diversidade das raças humanas que habitam o planeta Terra, que exatamente foi objeto das perguntas que variam de 50 a 54. É o que nós vamos fazer aqui hoje. Como são somente 4 perguntas, vamos ler as perguntas para ficar de uma maneira mais simples e depois nós podemos comentar, vamos fazer alguns pequenos comentários para que nós possamos dar prosseguimento. Então eu vou ler aqui. A espécie humana começou por um único homem? Isso é a questão 50. Resposta da espiritualidade. Não, aquele a quem chamais de Adão não foi o primeiro, nem o único a povoar a terra. Questão 51. Poderemos saber em que época Adão viveu? Resposta da espiritualidade. Mais ou menos, na que lhe assinais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Então isso está aqui no Livro dos Espíritos, são as 2 primeiras perguntas que está relacionado ao povoamento da Terra. Então, nós sabemos que a origem da raça humana é um assunto que até hoje gera muita discussão quando nós pensamos na área religiosa e na área científica. E, ao mesmo tempo, possui muitas explicações seguindo exatamente o que? Essas linhas científicas, filosóficas, evolucionistas.
e, como nós dissemos, a religiosa. Então, algumas dessas explicações, elas se baseiam em interpretações do quê? Dos textos bíblicos. Lembrando que a Bíblia foi o primeiro livro escrito pelo homem. Então, toda a base científica primitiva, inicial, ela partiu da Bíblia. Porém, essa base científica, essas explicações, elas foram registradas sem evidências assim, claras e históricas, né, que ajudem realmente a explicar a nossa origem. Então, surgiram, a partir daí, diferentes teorias sobre como os seres humanos, né, eles surgiram, eles apareceram na Terra. Atualmente, se nós pararmos para pensar, a ideia de que toda a humanidade ela descende de um único indivíduo, como a Bíblia nos diz, né, como Adão, ela não tem como ser aceita, não tem como, em função de tudo que nós já sabemos na área científica. Então, existem alguns argumentos contra essa teoria, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista moral. Por que eu estou falando quanto do ponto de vista físico e moral? Vamos lá, do ponto de vista físico, as diferentes raças humanas, elas apresentam o quê? Características específicas que não podem apenas serem explicadas pelas condições climáticas, como dizem, né? As pessoas, os seres humanos foram se adaptando ao local onde eles estão vivendo e pegando determinadas características. Por exemplo, nós sabemos hoje que pessoas brancas, né, de cor branca, que vivem em região onde a maioria é negra, não se tornam negras, e vice-versa. Pessoas de cor negras que vivem em regiões onde a maioria é branca, não se tornam brancas. Então isso nos traz, né, a reflexões, isso sugere que as raças negras, Mongólia, os japoneses lá, né, os caucasianos, provavelmente eles tiveram o quê? Uma origem diferente. Eles não partiram de um único ser, do mesmo ser. Então, e que eles, além disso, eles foram surgindo o quê? Em diversas partes do mundo. E o cruzamento dessas raças gerou o quê? A chamada raça mista, né? Os mestiços, que é a mistura de várias etnias, né? Que vão gerar as chamadas raças mestiças, que nós aprendemos, os mamelucos, né? A gente vê isso aqui muito no Brasil, né? Quando a gente estuda lá a parte de geografia, né? A gente vê isso. E do ponto de vista moral, os espíritos, né? Ele vem no livro dos espíritos, né? Nós conseguimos ver isso. Esses espíritos afirmam que a humanidade ela não começou no único homem, como foi visto lá nas perguntas 50 e 51. Né? Então, Adão, que seria essa pessoa, esse homem, por exemplo, ele não foi o primeiro ser humano e nem o único a viver na Terra naquela época. Né? Adão, segundo ainda a resposta que nós vamos lá, Adão teria vivido há mais ou menos cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Realmente, essa personalidade até existiu, mas, como eu falei, é uma personalidade, o que nos permite concluir que essa referência feita a ele é uma referência o quê? Simbólica e até mesmo alegórica. Né? Então, segundo ainda os espíritos, quando a gente vai lá na Gênesis buscar, eu peguei até o texto aqui, ele fala assim, né? O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos sobreviventes em certa região a algum dos grandes cataclismos que aconteceram em diversas épocas na superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente povoam a Terra. Isso está lá na Gênesis, né? Quando fala da raça adâmica. Né? Eu fui lá buscar isso aqui para dar uma contextualizada nessa questão. Então, quando o mundo está passando, né, por grandes transformações, nós sabemos que o nosso planeta hoje,
através da espiritualidade, está nesse momento de transição. Hoje nós somos um mundo de expiações e provas, e nós vamos passar para um mundo de regeneração. Então nós estamos numa transição. Então quando ocorre essa transição que o nosso mundo está passando, né, existem grandes transformações. E vai haver o quê? Migrações desses espíritos que habitam esse mundo, né, que não se ajustam ao novo estágio moral, né, ou melhor, estágio de progresso moral que esse mundo pede. Então, nós sabemos que existe, né? Nós sabemos, segundo a espiritualidade, que existe essa progressão dos mundos, né? O mundo segue um desenvolvimento material e através da sua formação, né? Ele vai evoluindo, e também existe o quê? Um desenvolvimento moral, que é em função dos espíritos que habitam esse planeta. Então, como eu já falei, esses espíritos que não estão, não se adequam a esse novo estágio, ou essa nova categoria de mundo, eles são o quê? Eles são, de certa forma, removidos para mundos inferiores, que não passaram por essa transição ainda. Por quê? Eles precisam ter o mérito para poder habitar esses mundos mais evoluídos. Então, aqueles espíritos que persistirem, né, com esses comportamentos negativos, inferiores, vamos dizer assim, eles são removidos, eles vão migrar para mundos mais avançados. Só para dar nós vamos ver lá em Exilados de Capela que esses espíritos que vieram para cá, eles vieram o quê? De Capela. Eles foram exilados para a Terra porque Capela passou por um estágio que nós estamos passando agora. Capela progrediu, né? Então teve essa mudança. Eles vão vir para mundos mais avançados, onde eles vão continuar aprendendo e muitas das vezes trazer o seu conhecimento para aquele mundo. Por quê? Porque ele já tem um pouquinho mais de conhecimento do que aquelas pessoas, aqueles espíritos que habitam ali, né? Então, e eles vêm também para quê? Para poder pagar as suas faltas, para recuperar seus débitos. Por isso que eles vão ser mantidos em mundos de expiações e provas. Então a chamada raça adâmica, segundo a espiritualidade, é vista como esse grupo de espíritos que vieram de um planeta mais evoluído, como eu falei de Capela, por exemplo, e foram exilados aqui para a Terra. Então eles chegam a um mundo já habitado, que é o nosso planeta, por seres primitivos, e tinham como que, além de aprenderem e espiar, eles tinham principalmente o quê? A missão de ajudar o quê? Ajudar no progresso desse mundo e dos habitantes que aqui habitavam. Como eu falei, com o seu conhecimento, que é um pouquinho mais avançado, né? E ele fala também sobre o conceito de paraíso. Isso fica fácil da gente entender quando se nós fizermos uma analogia, né? Vamos imaginar hoje como nós vivemos, né? Com as facilidades que nós temos hoje para sobreviver. Água encanada, luz elétrica, micro-ondas, ar-condicionado, computadores, carros para se locomover, etc., né? De uma maneira geral, né? Vamos supor, se nós fôssemos obrigados a viver sem nada disso, se tudo fosse, se nós fôssemos viver lá na pré-história, né? Imagina só como ia ser difícil para a gente, né? Essa parte daí, porque nós sabemos que nós temos experiências e toda vez que nós reencarnamos, a nossa memória é como se fosse o quê? Bloqueada. Não vou dizer apagada, bloqueada. Mas ainda existe aquele restício lá, né? Existe o quê? Bloqueado é que eu digo, né? Nós somos abençoados com o esquecimento, né? Mas nós ainda temos lá no fundo. Então,
com certeza, né, esse nosso inconsciente, dessas facilidades que nós temos hoje, nós estaríamos o quê? Nós iríamos recordar disso de uma forma remota. Nós teríamos a ideia disso, né? Nós não teríamos mais o computador, o automóvel, por exemplo, nós teríamos de deslocar caminhando, nós não teríamos a luz elétrica, nós não teríamos o ar-condicionado, o aquecedor, e aí vai. Então, essa ideia da perda do paraíso está relacionada ao quê? À perda das facilidades que nós temos. Então, nós voltamos lá para trás, nós vamos recordar, né, dessa forma de vida de uma maneira feliz, né, de uma certa felicidade que nós tínhamos, seria o paraíso que é para a gente, e que naquele momento específico que nós retornamos ao mundo mais, vamos dizer assim, mais primitivo, né, menos desenvolvido, naquele momento especificamente, espiritualmente, que nós nos encontramos, ele seria o quê? Inalcançável para a gente. Né? Então, a espiritualidade, ela explica para a gente essa perda do paraíso, que tem toda aquela simbologia, através desses exemplos nós podemos entender bem. Então, nesse contexto, nesse exemplo que eu falei, a ideia do paraíso, ela começa a fazer sentido com a lembrança de um estado de maior avanço tecnológico, que vai nos dar algumas facilidades, que são as que nós temos hoje. Resumindo, né, as leis da natureza, elas vêm nos dizer, as leis divinas, que indicam o quê? Que o progresso da humanidade fica difícil de ter ocorrido apenas em alguns séculos. A partir de Adão, por exemplo, como é sugerido pela história, pelos textos bíblicos principalmente, né? E tem alguns outros fatos de se enterem aí que não, vamos dizer assim, não corresponde bem, né? Por exemplo, Adão e Eva teriam tido 2 filhos, né? Caim e Abel, blá, 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 aquela toda história que nós já conhecemos. Cronologicamente, elas não batem. Então, como eu falei, a figura de Adão, ele é visto como uma figura simbólica para a gente, né? Nós conseguimos compreender hoje que representa o quê? A chegada de espíritos de um mundo mais avançado para cá, para o nosso planeta Terra. E não podemos esquecer isso. O nosso planeta já era habitado, né, por seres humanos desde os tempos mais antigos, né, dos homens das cavernas, como fala a teoria evolucionista, né, a ciência nos diz isso. Então existiam realmente. E continuando, acho que já comentou bastante, continuando aqui no Livro dos Espíritos, vamos para as questões 52 a 54, que vai falar das diferenças físicas e morais. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou dar uma lidinha nas questões, depois a gente comenta. E ele fala assim, 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variadas raças humanas na Terra? A espiritualidade nos responde: do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo que se dá com 2 crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra, de maneira diferente, não se assemelhasse em nada quanto à moral. 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo. Resposta: sim, em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se, pois deu uma raça aos outros, formaram-se novos tipos. 53A. Essas diferenças representam espécies distintas? Resposta: certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Resposta da espiritualidade: todos os homens são irmãos em Deus porque são animados pelo Espírito e tendem o mesmo alvo. E tende para o mesmo alvo.
quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Então, Kardec ele vem nos responder sobre isso. Então, Allan Kardec, ele começa, ele pergunta para a espiritualidade de onde vem, se nós todos somos filhos de Adão e Eva, vamos dizer assim, de onde vem todas essas diferenças físicas e morais de nós, habitantes da Terra? E a espiritualidade responde que essas diferenças são em função do quê? Do clima, da vida que eles levam e até mesmo dos costumes, Então, eles comparam essa situação com a de dois irmãos, sendo filhos da mesma mãe, porém são criados o quê? Em ambientes e formas diferentes. O que vai acontecer? Ele diz que eles podem se tornar bastante distintos, com características distintas. Isso em termos de moralidade. Em termos físicos, eles vão ser parecidos, mas em termos morais, eles vão ser bem distintos. Então, os espíritos superiores, a espiritualidade superior, ela vem nos explicar que a humanidade ela surgiu em vários locais do planeta e em diferentes períodos. E, somando-se a isso, em variadas condições climáticas de vida e de costume. Com isso, vai gerar exatamente o quê? Essas diferenças físicas e morais. Quando a gente fala em condições climáticas, nós estamos falando em diferenças físicas entre essas espécies. E quando nós estamos falando em vidas e costumes, nós estamos falando nos costumes de determinados povos, nas regras, nas leis, no conceito de ética. Então, cada povo, e cada nação, cada grupo étnico vai ter o quê? As suas leis e seus costumes. Então, isso que vai gerar essas diferenças físicas e morais entre os seres humanos. Fatores como o clima, a parte da geologia, eles vão influenciar o quê? A adaptação das características corporais das pessoas, essa parte aí da área física, resultando o quê? Nessa diversidade dessas características específicas de cada povo, Mas nós não podemos esquecer que todos nós pertencemos o quê? A uma mesma espécie. Que espécie é essa? A espécie humana. Então, essa diferença entre raças e cultura são evidências muito fortes contra essa ideia de que toda a humanidade partiu de um único casal. Que casal é esse? Adão e Eva. Então, no entanto, se nós pararmos para pensar, apesar das nossas diferenças físicas, culturais e morais, todos nós fazemos parte o quê? Da grande família universal. Jesus ele veio nos ensinar isso. Os espíritos nos ensinam isso. Os espíritos falam isso para a gente, porque Jesus nos trouxe isso há mais de 2000 anos. Os espíritos ensinam que, mesmo assim, com essas diferenças, vamos dizer assim, físicas e morais, todos nós somos filhos de Deus, fomos criados da mesma maneira, simples e ignorantes, e tendemos à perfeição. E eles também exemplificam, eu posso ter o mesmo fruto, e esses frutos podem pertencer ao quê? De espécies diferentes. Então, toda a raça humana também pertence à mesma raça. Então, para a gente concluindo, apesar dessas nossas diversidades, os espíritos superiores afirmam que todos os seres humanos são irmãos de Deus, porque todos são animados com o mesmo espírito e têm o mesmo destino, como eu falei, a perfeição. Em essência, nós somos filhos de um único Pai. Por que eu estou frisando bem isso? Porque nós não podemos esquecer disso. Nós temos as nossas diferenças, vamos dizer assim, aqui no mundo material e até mesmo no mundo espiritual, mas o nosso objetivo é reconhecermos que todos nós somos irmãos em Deus, e que todos nós
nos harmonizaremos, nos reconciliaremos ao longo da nossa caminhada. Não é isso? Então, nós não podemos esquecer isso. Então, nós compartilhamos essa mesma origem, essa mesma caminhada. Portanto, mesmo com todas essas diferenças, a humanidade, nós temos que entender que nós pertencemos a essa grande família universal. Apesar de todas essas diferenças, né, de raça, de religião, de ideologia, nós somos filhos de Deus e nós pertencemos à grande família universal. Então, meus irmãos, agora, né, que nós podemos dizer que nós concluímos as nossas reflexões, né? Nós tínhamos esse tempinho aí, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira, né, buscando esse assunto, mas lembrando que isso aí são questões do Livro dos Espíritos, elas estão no Livro dos Espíritos, as 4 questões, qualquer um pode chegar lá, pegar e se aprofundar mais. Eu agradeço nesse momento e agora vamos fazer a nossa prece final para nós encerrarmos o estudo dessa noite. Vamos dizer assim: Deus Pai, Mestre Jesus, espiritualidade boa amiga que aqui se encontra nesse momento. Te agradecemos por mais uma vez estarmos presentes aqui, em Teu nome. Muito obrigado por esta oportunidade maravilhosa que nos concedestes e que realmente tenhamos compreendido e interiorizado estes momentos de reflexões. Te pedimos, Senhor, Mestre Jesus, que tenhamos uma boa semana, que todos os lares do nosso planeta, por que não dizer assim, sejam harmonizados e abençoados, e que esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, mais uma vez eu agradeço, muito obrigado pela companhia e que possamos estar juntos em breve. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!